Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Consórcio Descomplicado. E hoje, com muito prazer, eu recebo Priscila Camargo Figueiredo. Seja muito bem-vinda! Olá, minha amiga! Até que enfim, né? Até que enfim, né? Olha só, é um prazer estar aqui, Lili. Assim, não tinha como negar um convite teu, né? Tu é aí uma amiga que eu acompanho em alguns momentos profissionais e pessoais, né? E agora, né, nessa tua nova aí, profissão, digamos, essa tua nova missão, né? Que é muito importante também, que tem a ver com o meu dia a dia, né? Eu acho que linkou os assuntos, né? Então, acho que eu posso contribuir aí para esse teu convite super maravilhoso aí de hoje. Muito obrigada. Imagina, a honra é toda minha e toda nossa, do pessoal que está em casa nos assistindo, de conhecer essa mulher espetacular. E hoje, sócia da AW Capital, vinculada ao Banco BTG. Isso mesmo, Lili. Me conta um pouquinho dessa história, que bacana. Como é que é isso? O que é a AW Capital? Na verdade, assim, eu tenho aí, entre meus 21, mais ou menos, anos de mercado financeiro em bancos, né? Uhum. Comecei muito nova, né? Sim. Vou entregar a minha idade. Na verdade, né? Tu é uma menina, né? E não parece. Comecei Por quê? ali no caixa eletrônico, Ontem, ali como então. jovem aprendiz, né? Óbvio. E depois da minha carreira bancária, eu me tornei assessora de investimentos, mas num outro banco, né? Uhum. Foi na XP, num outro escritório em Caxias. E há uns 8 meses atrás eu recebi esse convite aí para estar colocando meu escritório em Caxias, né? Representando o Banco BTG. Então, foi onde eu achei mais sentido para minha carreira profissional, né? Que eu sempre almejei, sendo mãe de 2 meninas, tu sabe muito bem como é que é, o dia a dia, a correria. Então, é muito difícil tu ter um horário fixo, ponto para bater. Na época que eu me desliguei do banco, eu já me desliguei para ter essa rotina mais flexível, né? Uhum. Então, hoje eu sou dona do meu escritório, né? Eu tenho um sócio aqui em Caxias também, então o nosso escritório de Caxias é vinculado a um escritório do Rio de Janeiro, mas a nossa plataforma é BTG, né? Então a gente tem aí os produtos todos do BTG que a gente comercializa e oferece aos clientes. E tu sempre foi gerente premium, né? Sempre, em toda a tua carreira bancária, apesar de ter começado como estagiária, tu sempre foi gerente premium e atendeu sempre clientes com uma carteira significativa de volume, né? Sim, na verdade, eu atendia o cliente na linha investimento, que agregava dentro de banco outras questões de bancos, como cartão de crédito, financiamento, consórcio, né? Uhum. Então, dentro de uma carteira de gerente de banco, hoje tu tem uma planilha de metas e produtos que tu tem que vender. Uhum. Então, por mais que o meu cliente tivesse R$1 milhão aplicado ou R$10 mil aplicados, eu tinha todos os outros produtos do banco para vender, né? Então, eu tinha contato desde o mais rico ao menos, né? Uhum. Mas sempre quis trabalhar mais no investimento. Eu não me sentia muito à vontade de estar procurando fatura de cartão, fazendo dia a dia banking. A minha fatura não veio. Eu sempre gostei mais de sentar com o cliente e bater papo. Uhum. Como está a tua vida? O que tu pretende vender? O que tu pretende comprar? E os netos e os filhos? Essa questão mais relacionamento. E junto disso, sempre fazer render mais, né? Porque é entendendo o nosso cliente que a gente faz com que a vida dele tenha mais sentido, seja mais próspera e leve ela mais adiante. Isso que é bacana, né? Da gente poder ter esse tempo de entender o outro lado, como é ser cliente, até porque a gente tem uma vida pessoal e a gente também quer que nos entendam, porque é a velha história, né? Casa de ferreiro, espeta é de pau. A gente também precisa, nós, como pessoa física, precisamos de amparo e entender como vamos negociar ou fazer, né, conselhos. Todos nós precisamos. Exatamente. E esse é o papel de um gerente premium, que é o escritório AW
Capital. E aonde a gente encontra a W Capital? Nós estamos no 20 Offices, né, ali na Plácido de Castro, na sala 402, né? Então a gente tem ali o nosso espaço. E a nossa principal missão como escritório boutique é ser pequeno e poder atender com tempo e com dedicação, cliente por cliente. Esses dias teve uma cliente minha que me procurou e ela é professora aposentada e eu fiquei umas 2 horas, mas fiz o beabá com ela. Uhum. Ela me olhou lá e disse assim: meu Deus do céu, nunca ninguém tinha me explicado desse jeito. Posso trazer umas amigas pra gente fazer um café e tu explicar do jeito que tu explicou pra mim? Então, é isso que eu vejo que é maturidade mesmo, né? É, né? É maturidade. Porque quando eu entrei no banco, que eu tinha 20 anos, tu quer bater meta, tu quer acelerar, tu quer atender, tu quer... É assim, né? Exatamente. E chega um momento que tu tá mais velha, tá mais madura, já entende, já quer conversar com o cliente, já quer planejar. Junto, né? com o cliente. Junto com o cliente. Já fez certo, já fez errado. Exatamente. E tem muito cliente que tá machucado. Tem muito cliente que não tem atenção. Chega no banco, é mais um. Chega no banco, ninguém atende, ninguém não dá o telefone do gerente. Eu digo, meu celular é 24/7, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assessor não tem férias, não tem final de semana. Se o cliente quiser me ligar, eu estou sempre à disposição. O meu escritório, inclusive, a portaria dele é 24 horas. Se eu quiser atender um cliente no sábado de tarde, eu abro e vou. Então, é isso que eu te digo que, assim, Lili, pós-pandemia, aconteceu muito isso. Porque os bancos fecharam as portas. Os gerentes não tinham mais celular, né? Porque o celular era do banco. E o assessor de investimento em casa, com o seu laptop, o seu sistema do banco, confortando os clientes. Porque o mercado ficou muito tenso na pandemia, né? Sim. E aí foi onde os clientes pensaram assim, poxa, para que eu vou esperar que o banco esteja aberto para ir lá bater na porta do banco e muitas vezes o banco não me atender, sendo que eu tenho uma pessoa, um assessor que está aqui me ouvindo e quer me ajudar. Então, Pra te ver isso como, que faz a diferença. como é diferente, né? O mindset muda, né? A cabeça do cliente mudou depois dessa época de pandemia, para que ele tivesse um atendimento mais premium, alguém que cuidasse dele, que tivesse à disposição dele, que fosse em busca do melhor para ele e que desse eu digo que é uma consultoria, né? Tu fala de escritório premium e boutique, e é um escritório boutique, porque olha hoje tu bate na porta de um banco tradicional em sábado de manhã. Negativo, não tem, né? Sim, exatamente. Te autoatende, liga para o 0800, enfim, né? Vamos falar um pouquinho de consórcio, Pri. Olha, eu adoro. Que é o teu xodó também. Eu adoro o assunto, né? Também por isso que eu topei aceitar. Não que eu não aceitaria, óbvio. Mas consórcio, eu tenho uma história lá que eu acho que eu já te contei, né? Me contou. E eu quero que tu conte pro pessoal lá de casa essa história magnífica que quando tu me contou... Tu não imaginava? Não, nunca, jamais, jamais. É engraçado, né? Mas, na verdade, quando eu tinha 17 anos, eu acho, cara, não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, eu não quis mais trabalhar com meu pai, né? Que era meio que secretária do meu pai, fazia faculdade. Mas eu quero trabalhar, né? Quero trabalhar em outro lugar, não quero que meu pai seja meu chefe, enfim, quero ter minha independência. Então, um amigo meu de São Leopoldo botou um escritório de consórcio em Caxias, na época, chamado Esponqueado Consórcios, e me convidou para ser vendedora. Olha ali, Priscila, nossa, vendedora de consórcios. Aí eu peguei a lista telefônica, Lili, uma reguinha, e aqui, não, fulano morreu. Não, lista telefônica, Ciclano, né? Tu tá entregando morreu. idade, amiga. Tá, agora já era, já falei. Ciclano, não mora mais aqui, morreu. E aqui, ó, ia um por um, gente. Tá. Lista telefônica. Mas aí, o que aconteceu? O meu salário, sei lá, era R$200 na época. Eu lembro que eu fui comprar umas roupas para trabalhar. E fiz a prestação de 4 vezes do salário que eu ia ganhar. Então, eu tava odiando fazer aquilo. Mas eu tive que ficar 4 meses para pagar minhas contas, senão meu pai ia me matar. Né? E aí foi onde eu comecei a gostar. E, inclusive, o meu pai foi meu primeiro cliente.
Ah, isso aí, Meu pai né? comprou um consórcio de mim. Tanto que ele pagava aluguel na época, Tá. né? Meu pai, sei lá quantos anos atrás, isso, quase 30 anos atrás, ele tinha colocado uma empresa nova, começou de novo e tal, por situações assim de mercado, de sociedade, né? Ele botou uma empresa nova e começou no aluguel, ele não tinha condições. E aí foi onde eu ofereci para ele, em ajuda dos meus amigos, que eu também não entendia muito, né? Do que eu estava falando, mas eu fazia a primeira abordagem e trazia o cliente para frente deles, e eles meio que vendiam. E aos poucos eu comecei a entender. Foi tomando corpo. E foi aí que o meu pai conseguiu, através da carta de consórcio, né, conseguiu contemplar e tal. A gente fez uma estratégia que na época era muito diferente de hoje, né, depois até a gente pode falar disso, porque Acho que foi é antes de importante. 2008. Mas foi uma estratégia bacana e meu pai conseguiu comprar o terreno, né. Hoje ele tem Olha! empresa, depois ele construiu. E, enfim, depois disso, eu sempre digo que o meu pai é um caso à parte, né? Meu pai é aquele que chega no banco, chega na frente do gerente e diz, eu quero um consórcio. Olha Ele aí, é super fã de consórcio. Tem que trazer meu pai aqui. Exato. O meu pai... Porque a pessoa, quando ela entende e ela vê os benefícios do consórcio, ela apaixona, não tem. Porque basicamente é o quê? Um grupo de pessoas, consórcio é um grupo de pessoas que se juntam com o mesmo interesse. Comprar um imóvel ou comprar um veículo, todos do mesmo valor. Vamos utilizar o exemplo de 100 mil reais, né, Pri? Eu, você e todos que estão aqui, o pessoal aqui do bastidor, né? Todo mundo quer comprar o veículo de 100 mil reais. Porém, sozinhos a gente não tem dinheiro. Não, a gente não chega sozinhos. E se a gente guardar 100 reais por mês, quanto tempo a gente vai levar? Muito tempo para ter o nosso veículo, né? Então, todo mundo põe esse dinheirinho, essa parcelinha nessa mesma conta. Existe uma empresa que administra esses valores, que neste caso é a Racon Consórcios. Ela administra, cobra uma taxa de administração para acontecer isso. E vão acontecendo sorteios. Ou eu, ou você, ou o sorteado da próxima vez é que vai levar o carro. Olha que forma inteligente de adquirir um bem, né? Mas, na verdade, Lili, depois, até 2008, depois de 2008 que mudou a lei, né, do consórcio. Então, nessa época, mais ou menos, que depois que eu trabalhei com consórcio, eu fui para banco, daí comecei em banco, eu já tinha 20 anos, que já existia a ferramenta consórcio dentro dos bancos. Ela era muito mal vendida, ela não era legalizada pelo Banco Central, muito cliente ficou desassistido, perdeu dinheiro, então isso manchou muito o nome do consórcio, né? Sim, verdade. Então, tu acabava entendendo do produto, querendo vender para o cliente, mas com medo na hora da contemplação. Sabe? Sim. Medo. Era a sensação que a gente tinha. Até porque a documentação parecia um bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. Fui contemplado. E É um horror. por isso, hoje, depois de 2008, isso foi legalizado, foi aprovada a lei do consórcio, com todo o amparo, né? E existem as empresas boutique, assim como a Racon Consórcio, que dão todo o suporte pro contemplado, pro associado, para que ele jamais precise passar trabalho, né? No momento da contemplação, no momento da aquisição da carta, ou também de planejar a melhor estratégia para o momento de vida dele. Assim como o teu pai fez, tu junto com ele naquele momento, claro que o intuito dele era ajudar a filha, né? Acabei eu ajudando ele, né? Tu acabou ajudando ele, olha que bacana, né? Então surgiu um momento aonde ele acabou usufruindo da carta, que lindo, né? Exatamente, era num momento assim que meu pai não tinha recurso aplicado para poder talvez fazer uma alavancagem patrimonial, né? Acho que é bacana a gente falar sobre isso hoje, esse assunto, né? É bem bacana. Porque se tu for levar
ao pé da letra, consórcio, com essa modalidade antiga, eu não chamaria ele de investimento, né? Porque ele não tem um cunho de rentabilidade. Mas hoje, nessas novas formas de usar a carta de crédito de consórcio, ele pode ser considerado. Claro, eu vendo investimento, a Lili vende consórcio. Uhum. Tudo que eu vejo que vai ajudar o nosso cliente, como que a gente precisa trabalhar com esse cliente? Conversando com ele. Eu tenho que conversar com ele, eu tenho que entender a dor dele, né? A Lili também. É a mesma coisa tu chegar num médico e dizer assim, eu tô com uma dor nas costas. O médico vai te dar um Dorflex. Ele não fez um exame para saber onde é que tá a tua dor, né? Então, se eu recebo um cliente, tu recebe um cliente, a gente analisa ele, vê a dor dele, eu vou poder direcionar. Se é para parte de consórcio, eu vou poder direcionar, não, vamos aplicar esse teu recurso e talvez fazer uma estratégia com o consórcio para a gente fazer uma contemplação. A gente deixa aplicado, vai pagando a parcela de consórcio, a gente cresce teu patrimônio juntos. Então é isso, né? Tudo é sentar com o cliente e escutar. Só que o que acontece, que nem eu ouvi no teu podcast com o Emílio, o cliente muitas vezes não quer ouvir. Não, consórcio, não quero saber. É que nem às vezes eu digo, eu sou a Priscila e tal, assessora de investimento do BTG. Não, mas esse banco aí, BMG, não sei qual não quero, não me liga mais. As pessoas não querem ouvir. Não, as pessoas estão sobrecarregadas, né? E como eu falei antes, machucadas por não terem sido bem tratadas e sobrecarregadas por talvez as pessoas não saberem aproveitar esse tempo precioso que é o cliente na tua frente. Eu digo, quando o cliente para te escutar, a gente valoriza. Valoriza. Sim, é importante, porque o comunicar de forma correta, o ouvir o cliente, ouvir as dores deles que nós acabávamos de falar, nos ouçam. A gente só quer mostrar para vocês um caminho mais tranquilo, mais claro. Tem um exemplo de um cliente que ele queria comprar um veículo. O valor do veículo era por volta dos 200 mil. E ele iria resgatar de um fundo, né? Sim. Para comprar. E aí eu disse, não, por que tu vai resgatar? Não faça isso. Deixa aplicado o teu dinheiro. Nós contratamos uma carta de consórcio num valor específico, montamos uma estratégia para que ela seja contemplada, né? A gente vê as médias de lance, tenta oferecer um pouquinho a mais para que, sim, ele seja contemplado. E aí o restante do valor, você deixa aplicado. O que render, o dinheiro aplicado lá, que ele não sacou... Paga o consórcio. Paga a parcelinha do consórcio. Olha que estratégia bacana. Muito melhor do que ele financiar. Porque se tu for botar... se tu jogar uma brincadeira no ChatGPT, eu compro um carro através de financiamento ou de consórcio. Sabe o que ela vai te responder? Depende de ti. Depende da tua pressa, do teu entendimento, depende de ti estar organizado financeiramente, ter paciência de pagar um consórcio por mais tempo ou de achar que mais rápido ir para o financiamento porque tu tem pressa em ter o carro, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado quando a pessoa vai oferecer e quando o cliente tem que entender isso, porque muitas vezes o cliente não entende isso. Não, ele tem uma ansiedade. O cliente tem muita ansiedade. Muitas vezes tu fala as coisas e o cliente depois volta e diz assim, não, mas eu não falei isso, eu não entendi assim. Exato. A ansiedade e o ego são coisas que acabam fazendo com que a pessoa se sabote, né? E ela poderia ter adquirido muitas vezes no final da avaliação de um financiamento 2 veículos, ela poderia ter um patrimônio muito maior do que ela tem, mas pela pressa que ela fez o financiamento, ela acabou despendendo de um valor muito maior, né? Sim, exatamente. E isso a questão comportamental até no nosso dia a dia com as nossas filhas, a gente percebe isso, né? Da ansiedade da criança não querer esperar porque tem pressa e a gente sempre lidando com uma questão de negociação, né?
Então, é muito isso, é fazer conta junto com o cliente, sentar aqui. Quanto tu tem aplicado? Eu tenho R$1 milhão aplicado. Tá, mas tu pretende comprar um carro? De qual valor? Vamos pegar aqui, chama a Lili. Quais são as cartas? Quais são os grupos? Quais são os percentuais de lance? Tudo é conta. A gente não pode dar certeza. Eu sei que tu não pode dar certeza. Exato. Também quando eu trabalhava no banco eu não podia garantir, mas eu dava uma estimativa de contemplação. Então o cliente também tem que confiar no que a gente fala e acreditar que essa vai ser a melhor estratégia, né? E também ter tempo, né? E tem que esperar. Sim. Não adianta. É o que eu digo. Nos ouçam a Pri, que tem investimentos magníficos para você, renda fixa, renda variável, o que for para o teu perfil. E nos ouçam, porque juntas nós podemos montar uma estratégia para, sim, fazer com que o teu patrimônio aumente, né? Exatamente. Pri, conta um pouquinho, como é que estão os investimentos em renda fixa, renda variável? Qual que é a perspectiva? Tu tem alguma coisinha, alguma palhinha para nos dar? Sim, na verdade, a gente vem aí de um pós-pandemia, né? De uma Selic que saiu de 2 e foi parar em 13,25. E aí agora a gente tem visto, né, do ano passado para cá, uma redução, né? Então o Banco Central aí já vem cumprindo aí com essas quedas, né? Na perspectiva, hoje a gente está com ela em 10,25, a perspectiva é que ela chegue até o final do ano em 9, e 2024, 25, ela fique em 8,5. 25, 26, 8,5. Final do nosso ano agora, 9%, né? O que acontece com a renda fixa nesse momento? A renda fixa que por exemplo, 100% do CDI, né? Que eu acho que tu deve lembrar. Aquele que era 13,25, lá em 2022, por aí, ele estava te dando, claro, tirou o imposto de renda, estava te dando aquele quase 1, né? Aquele 1% que a gente fala, né? E tudo certo. Para que eu vou correr risco? Tanto que isso é muito ruim, né? Pro Brasil é muito ruim, né? Essa questão toda de rendimentos aí muito altos, o cliente deixa o dinheiro parado, não investe nada. Não investe, o medo, né? Para tudo, né? Então não é legal. Só que as pessoas não olharam nesse período todo para a inflação, né? Então eu gosto muito de falar com os clientes que procurem assessoria, procurem um gerente de banco, que seja, tu quer ficar no banco, tu fica, tá tudo certo. Mas se tu for sentar com uma pessoa que entende um pouco mais que um gerente de banco, tu precisa olhar para a inflação, porque a inflação versus o CDI de 2019 até 2024, se tu tivesse uma carteira com inflação, que seria IPCA mais uma taxa de 6 que fosse, tá? Toda a inflação mais 6, tu teria ganho o dobro de uma carteira com 100% do CDI. Então, o que acontece? Os gerentes não sabem ou não falam para os seus clientes isso, não montam estratégias. Aí, o que o cliente faz? Ele acha que ele está ganhando 100% do CDI, mas lá, quando a taxa Selic estava em 2, a inflação estava em 11, o juro estava negativo. Pensa. A carteira dele estava negativa. E ninguém chamou ele para falar. Para discutir, para analisar aquilo. Ninguém chama, né, para vir trocar. Só chama quando o saldo está na conta. Tem dinheiro na conta, vamos aplicar. Vamos aplicar. Só. E aplicar naquilo que é mais vantajoso para quem? Para o gerente, no caso. Então, eu sempre digo, a gente tem que formar uma estratégia de time de futebol, com uma carteira de um cliente. Quem vai jogar na lateral, quem vai jogar na direita, na esquerda, eu não entendo muito desse negócio aí. Mas eu digo assim, ó, tu vai ver, se vai abrir um jogo na televisão, se tu vai ver que tem 11 goleiros, tem alguma coisa errada. Não dá para deixar o dinheiro do cara todo na poupança, por exemplo. Exatamente. Tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que diversificar pós-fixado, pré-fixado, inflação. Agora que a Selic está caindo, a gente tem que montar uma estratégia. Por exemplo, se for botar pós-fixado, a gente tem que botar um pouquinho mais de curto prazo. Se for botar pré-fixado, a gente pode alongar um pouquinho. Inflação é sempre bem-vinda. Então, a gente estuda para isso. Eu tenho certificação para isso. Para entender o perfil do cliente, para compor uma carteira para ele. E hoje, nós falamos um pouquinho da mudança que teve depois de 2008 do consórcio, né? Que
tiveram leis muito específicas para isso. Hoje a gente pode chamar o consórcio de investimentos, apesar dele não ter um rendimento em si, né? Sim, exatamente. Porque a gente tem alavancagens que a gente pode fazer patrimonial Exatamente. com o consórcio, né? Sim. Porque como nós falávamos, deixando o dinheiro aplicado, ao invés de comprar o bem, é uma das possibilidades. Sim, né? exatamente. A outra é com a carta contemplada, a gente vende ela com ágio, Exato. né? E muitas vezes a gente consegue um ágio de 30% a 40% em cima do valor que pagou. Sim, pensa. Tem algum fundo que a gente consegue, Pri? Não tem, né? Não. Não. Não, por isso que eu te digo. Né? Por isso que eu te digo, o consórcio, ele faz parte da diversificação. Exato. Gente, né? A gente tem que falar com o cliente sobre o consórcio, a gente tem que falar com o cliente sobre seguro de vida, eu tenho que falar com ele sobre sucessão patrimonial. Que isso é importantíssimo. Se ele já está organizado, se ele vem a faltar amanhã. Inclusive, o consórcio tem esse tema, né? Que a Vitor e o Emílio estavam falando. Se o cliente do consórcio está pagando e falece, ele tem o seguro prestamista, que faz com que quite a carta, né? E os beneficiários recebam, né? Sim, exato. Não, eu tenho um caso, Pri, para contar até para o pessoal de casa, que eu acho que ele é tão magnífico, mas tão magnífico. Num certo momento, trabalhando no banco X, entra um cliente com um carnê. Quem lembra do carnê de carro sabe como é que é, né? Era um blocão desse tamanho. Para pagar, ele diz, Lili, olha, eu vim para pagar o financiamento. Eu disse, mas tá tudo bem, fulano? Não tá bem, meu pai faleceu. Aí eu olhei no carnê e disse, mas tu tá pagando em nome do teu pai que faleceu. Sim, meu pai tirou esse carro para mim, pai, né, fazendo sempre pro seu filho, né? E ele faltou, enfim. Eu disse, mas então espera um pouquinho, vamos ver se não tem seguro prestamista nesse teu carnê, né? Nesse teu financiamento. Liguei para o 0800 da instituição. Tem. Não precisa pagar. Pode deixar, tá quitado. Menina, gente, esse cliente me agradeceu num tanto. Só que olha como é que tinha acontecido. Não tinham comunicado o cliente que havia este benefício. Ele acabou recebendo um benefício. Legal, tudo certo. O correto era ter informado o cliente que ele iria pagar por isto. Tá tudo certo. Mas houve a quitação. Num momento de tanta dor, cliente vindo pagar o financiamento do carro com muita dor no coração. E eu lembro no final de ano, aí passou aquele ano, houve a quitação do veículo, ele ficou mega feliz, porque claro, uma dor trouxe uma alegria, né, quiçá financeira, mas enfim, foi o que deu pro momento, né. Aí, gente, ele me trouxe uma cesta tão bonita, tão agradecido, ele e a filha, coisa mais amada. Olha só, né? Isso faz toda a diferença nele. Porque era uma assessoria, né? Tu vê como é que é. É o olhar o todo, é parar para conversar. E por isso que toda vez que eu falo com o cliente e explico para ele sobre o consórcio, eu digo, olha, você tem essa possibilidade. Você tem interesse no momento de uma falta, quita essas parcelas adiante, você não precisa mais. E teus herdeiros acabam ficando com este benefício. Exatamente. E quantas pessoas tu já ouviu falar? Às vezes amigas, enfim, pessoas próximas. Não, eu quero esse dinheiro, eu quero esquecer. Eu já escutei isso várias vezes dos clientes. Não, esse dinheiro aqui que eu tô te mandando pode ser bem longo prazo, eu quero esquecer dele. Aí eu fico pensando... Pensa, se tu quer esquecer, né? É um dinheiro de longo prazo, é muito bacana tu poder, talvez, participar desse, talvez, curto prazo, que talvez tu receba a carta amanhã, mês que vem, num sorteio. Ou também, se é de longo prazo, que termine o grupo e ele seja contemplado, mas tu vai pagando mensalmente. E aí tu vai transformando, tu vai tirando de uma caixinha para outra caixinha, né? A previdência talvez faça sentido, não faça sentido. Às vezes a gente avalia isso com o cliente por conta de tributação
idade do cliente, tem muita previdência vendida errada por aí, enfim. Exatamente. Isso a gente tem que olhar. Muitas vezes tem que avaliar para quem é essa previdência, qual é o objetivo, o sucessório, quem são os beneficiários, qual é o regime progressivo, regressivo da previdência. Tem muita coisa que os gerentes às vezes não sabem e simplesmente por bater meta jogam o dinheiro do cliente tudo na previdência. E quando ele tem que resgatar, dependendo do imposto de renda dele, se é completo ou simplificado, ele paga um caminhão de imposto. Imposto de renda, taxa de carregamento de entrada e de saída, taxa de administração. Me lembra, tem alguns que tem taxa de... Às vezes tem taxa de performance, depende performance, do fundo. Porque tu sabe, né, Lili, que a previdência hoje é um investimento comum. Ele pode ser uma previdência renda fixa, uma previdência multimercado e uma previdência renda variável. Com ações, tem previdências que tem dentro do fundo de previdência, às vezes até 70% em ações. Então, ela é super volátil. Super volátil, né? Por isso que tem que ser para o perfil certo, né? Olha o risco, né? Mas às vezes, a maioria das vezes, o cliente não sabe que está na previdência arrojada, por exemplo. Que o gerente colocou nessa arrojada por achar, não, é previdência a longo prazo, se cair, se oscilar, recupera. Mas não, né? Perfil cliente, estilo de vida, perspectiva para o futuro, né? Então, mais ou menos tem que ser esse desenho que tem que ser feito, né? Exato. Tem que ser bem desenhado, tem que ser bem pensado, né? Porque a gente mora num país, né? Que a gente tem questões políticas, questões econômicas, né? Que oscilam dia após dia, né? Tanto que, não falando sobre isso, mas só fazendo um gancho, a maioria das pessoas não sabe que a renda fixa não é fixa. Uma vez eu tive uma situação com um cliente, que ele inclusive é conhecido, assim, não posso falar o nome dele, né? Mas ele vai, eu tenho certeza que ele vai assistir. Si não, ele vai assistir o podcast, tá? Porque ele foi meu cliente na época e eu sei que ele vai assistir porque ele faz parte do grupo, tá? Não posso falar o nome, tá? Mas ele sabe quem é. E aí eu apliquei um dinheiro dele num fundo renda fixa, na época. E aí, quando tu vai falar para o cliente do renda fixa, tu pega o histórico do fundo, olha, rendeu tanto nesse mês, tananã. E aí vai lá que dá uma barrigada num mês ou no outro, o cliente acaba vendo só os 12 meses, os 24, 36. O mês a mês, a gente mostra, mas nem sempre fica na mente do cliente. E eu acho que a gente aplicou, tipo, fevereiro, e em maio teve aquele Joesley Day lá, ou greve dos caminhoneiros, enfim, não me lembro direito. Acho que foi 2018 isso, se não me engano. Sim, foi 2018. 2018. Gente, a renda fixa deu menos 1,30, uma coisa assim. Por que isso? Porque o risco país foi às alturas, os juros futuros despencaram e aí a renda fixa é inversamente proporcional. Isso é uma coisa assim de quando a gente estuda um pouquinho essa questão de investimentos, a gente tenta explicar para o cliente, mas da forma mais fácil, mas é um pouco complicado. Os juros futuros sobem, a renda fixa cai, os juros futuros descem, a renda fixa sobe. Então, a renda fixa não é fixa. E eu vou explicar para esse meu primo, já falei, primo. Pronto. Que a renda fixa não era fixa. E que ia voltar, que era para ele ficar calmo. Gente do céu. Demorou assim, ó, um mês, eu acho, para eu conseguir confortar o coração dele com esse negativo da renda fixa. Então, por isso que eu digo, tem que olhar tudo. Tem que olhar a renda fixa, a renda variável, a previdência, o consórcio. Será que é legal? Meu neto nasceu. Será que eu faço uma previdência para ele? Por que eu não faço um consórcio? Para que eu vou pagar taxa de carregamento? Enfim, todas as taxas que estão embutidas, se eu posso pagar por algo mensalmente. E ainda ser contemplado. Já pensou? O neto tem 6 meses, ele é contemplado, o dinheiro fica para ele. Ele tem aplicado. Tempo até o neto crescer. Sim, né? Até porque dentro da Randon, olha a dica, contemplou, não vai usar o valor, ele fica aplicado em CDI, PRI. Olha só, viu? E tu usa quando tu tiver à disposição, quando tu precisar desse valor. Tá ali o valor aplicado e tá tudo certo. Olha que lindo, né? É muito bacana. É o melhor dos mundos. E tu tá trabalhando, tu tem um dinheiro aplicado que não foi você que guardou ainda, né? Sim. Ou seja, se eu paguei 6 meses pro meu netinho, eu guardei só 6 meses. E eu tenho lá
enfim, se a carta é de 100 mil, eu tenho 100 mil aplicado. Por que não 1 milhão? E por que não 1 milhão? Né? A carta do Prime, né? Essa é muito interessante, gente. Eu tô me coçando aqui. Eu sou apaixonada pelo Prime. Isso é muito interessante. Pelo Prime. Gente... Quem não quer ter 1 milhão, né? Quem não quer ser milionário? Não precisa nem pro Big Brother, né? Não precisa. Pra que expor a vida? Exatamente. Né? No máximo aqui não pode, né? Aqui pode. Exato, aqui pode. E pensa só, 3.355 Pri por mês. 3.350. Eu vou anotar aqui, não tem um papel, mas vou anotar. Tá aqui a caneta, não seja por isso, não percamos oportunidade. Olha... O grupo do Prime, ele tá fechado, ele fechou. Acredito que tenham agora algumas poucas cotas. Fechou. Fechou esse, porque... Quantas pessoas são no grupo? 1.000 pessoas. 1.000 pessoas e o prazo dele? 200 meses. 220 meses. Então tem um grupo. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Ele foi lançado o ano passado, metade do ano. Eu me lembro. Foi um fervo. Os investidores aqui de Caxias, todos atrás. Por quê? Tu pega 1 milhão na mão, tu aplica 3.350, que é 60% da parcela. Aí 60% da parcela, vai falando que eu vou fazendo uma continha aqui. Vai lá. 3.360 a parcela, até a metade do plano. 3.360. Ou o momento da contemplação. Metade seria 100 meses, né? Exatamente, 110. Se chegar na metade do plano e tu não for contemplado, passa a ser 100% a parcela, 5.500 e alguns quebradinhos, né? Não quero errar, porque vai ter correção aqui do tempo que as pessoas vão assistir o nosso programa, né? Entendi. Vamos fazer uma conta. Vamos fazendo uma conta. E aí eu sou contemplada mês que vem. Tá. Não vamos ser otimistas, Pri. Não vamos ser tão otimistas, porque eu não gosto. Contemplada antes dos 100 meses, antes da metade, tá? Já é isso aí. Digamos que tu seja contemplada na metade. Na metade, 100 meses. 100, tá? Tu vai estar com 1 milhão na mão, isso. Sendo que tu botou 336. Exatamente sobre isso. E aí tu aplica 1 milhão. Tu acumulou dentro disso 336 mil reais. Uhum. Quando é que isso ia te fazer ter 1 milhão? 336. Uau. É exatamente isso que eu estava fazendo a conta aqui. Se tu pegar uma aplicação, 336 mil. 336 mil. E colocar render, que seja... O pior dos cenários. 0,5. Mas... Tá? Digamos que daqui para frente a gente fica com uma taxa de juros de 9%, tá? Digamos. Mas vamos ser bem legal. Vamos fazer de conta que vai ficar 10,25, só para não dar pânico no pessoal. 0,85 bruto. Tá? Sem ao mês. Descontar o imposto de renda, né? Tá? Digamos que seja 15. Vamos lá. 0,85, 0,70. 0,70 ao mês, tá? Vezes 12, 8,4 de ganho ao ano. Ao ano. Tá? Assim, ó, no esforço do dia a dia. No esforço do dia a dia. Ou seja, é aquele... Hoje, inclusive, eu fiz um post, hoje é dia 3 de abril. Fiz um post hoje da persistência, de todo dia persistir. E isso é persistência. Porque um dia, o teu objetivo tá lá. É que nem corrida, né, Pri? É. A gente quer correr 10 quilômetros, mas para isso tu precisa correr o 1, exatamente, o 2, o 3. Eu preciso aplicar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2. E o meu objetivo, ele é claro, é ter o 1 milhão, é ser milionária. Mas se eu não aplicar, se isso ficar só no campo da utopia... Exatamente, tu não consegue, até porque assim, eu vejo que Caxias, né, uma região de italianos,
Caxias cresceu muito por conta dessa garra do italiano, né? Eu trabalho hoje, eu planto hoje, eu vendo, eu vou lá com o meu dinheiro, eu vou lá e compro meu auto. Meu auto. Né? No dinheiro. E isso acabou passando para o filho, acabou passando para o neto. Tu tem que ter terreno, tu tem que ter casa, tu tem dinheiro, tu compra, tu não tem dinheiro, tu não compra. E o mundo mudou. Completamente. As nossas filhas, por exemplo, que tem educação financeira na escola. Eu abri uma conta para a Teodora e coloquei para ela um valor e tal, e estou mostrando para ela mês a mês que esse valor está crescendo. E ela está impressionada. Como isso, mãe? Eu não tive essa educação financeira dos meus pais. E os meus pais, por talvez o meu pai ser de origem portuguesa e minha mãe italiana, não foram dessa parte italiana tão enraizada no dinheiro, eu digo no tijolo, né? Aham. É a terra de quem tem tijolo é rei, né? Sim, sim. Então isso tem que mudar, sabe? A gente tem que ensinar as pessoas, a gente tem que pegar essas crianças e dizer assim, tu guardando um pouquinho por dia, tu pode chegar lá, não precisa sofrer. Né? Em achar que, ai meu Deus, eu nunca vou ter meu carro, nunca vou ter minha casa. Se a gente programar, a gente vai conseguir ajudar eles, né? E não só as crianças, os adultos, enfim, a ver que assim, que mudou e que a gente pode se planejar sim e que não precisa comprar tudo à vista. Faz a conta. Quanto que tu vai ter de desconto à vista? Teu dinheiro está aplicado e tu está ganhando tanto na aplicação. Tira da aplicação, bota no consórcio, vai lá, compra teu carro à vista, ainda pede um desconto. Compra à vista, deixa o dinheiro aplicado. São estratégias tão inteligentes que hoje, fora do país, é muito comum, muito comum. No entanto, que nos Estados Unidos, as pessoas, elas adquirem isso, lá tem outro nome, mas é uma é uma sociedade, como um consórcio, com outras leis, com outra modalidade, mas a pessoa muda de uma cidade para outra, é que lá eles são muito mais livres para isso, né? Então, agora eu vou me mudar esse ano, vou morar em Nova York. Vai lá e compra o apartamento com esta carta em específico, e aí depois vende isso. Lá tem uma facilidade muito grande para isso, e a cultura foi criada para isso, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla do conhecimento, por isso que surgiu o Consórcio Descomplicado. Porque eu quero que você que está nos assistindo entenda que planejando, fazendo uma programação um pouquinho por mês, e não pode, isso é muito importante, e eu digo para todo o meu cliente, Pri, não pode ferir o teu orçamento mensal. Porque aí na frente vai ser um problema grande, porque a pessoa vai desistir. Não pode ferir, não quero sim ser milionário, perfeito, mas estou guardando 80% da minha renda. Não, jamais, porque tu não vai viver. Tu tem que fazer com que isso seja coerente com a tua vida e com o teu dia a dia. Tu tem que continuar indo para a pizzaria, talvez em vez de uma vez por semana, tu vá uma vez por mês, e aí o valor sim tu concentre. Faça mudanças na tua vida de maneira organizada para juntar esse dinheiro, mas sem deixar com que o lazer, as coisas que são primordiais na nossa vida, porque afinal de contas a gente está aqui para usufruir da nossa vida, para ter uma vida abundante. Isso que o meu gestor, o Alexandre Camargo, diretor, está aqui nos assistindo, sempre diz: uma vida abundante. Exatamente. Mentalidade abundante. Abundância traz abundância. A gente ter sonhos e correr atrás dos sonhos, né? Porque eu digo até para minhas filhas, né? A única coisa que cai do céu é chuva, minha filha. O resto. A gente tem que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 15 anos com meu pai, ajudando ele lá, tirar nota, isso e aquilo. Depois fui vender consórcio com lista telefônica. Depois fui no escritório de advocacia. Daí depois entrei no direito, mas depois já entrei no banco. E daí comecei a ganhar dinheiro no banco. Nossa, porque eu me sentia rica, né? Quando você trabalha nas bancárias. As bancárias, e tal, mas na época era uma profissão bem... Era. Tinha que ter conhecimento, né, Pri? Mais ou menos, sabe? Eu acho que hoje exige mais, sabe?
na época era uma coisa assim muito mais automática, né? O banco era muito mais usado dia a dia, né? Era muita gente no banco. Hoje ninguém mais vai no banco, né? É muito difícil tu ir no banco, porque tá tudo no aplicativo, né? Então, hoje, as pessoas que ficaram lá, cada vez menos, né? Sim. Vão ficar cada vez menos pessoas e mais 0800, como tu comentou, né? Então, hoje o cliente tem menos atendimento humano possível, né? Então, eles têm que tomar o cuidado aí de extrair o máximo dessa pessoa para que possa ajudá-lo, né? E não ter essa sensação assim de que, nossa, será que eu tô sendo bem assessorado? Será que eu não tô, né? Sim, até porque hoje dentro do aplicativo eles acabam conduzindo da maneira que eles querem, né? Sem uma assessoria, sem um entendimento, né? Eles vão achando que, enfim, a pessoa está precisando de empréstimo e às vezes não é empréstimo que ela precisa de um auxílio e de uma conversa olho no olho para entender a situação financeira que ela está vivendo naquele momento, mas se tem lá um pop-up dizendo que você contrate aqui, financiamento imobiliário, por exemplo, contrate aqui, tu tá vendo um apartamento, tu tá ali com financiamento. A ferramenta mais fácil é contratar o financiamento. Claro. Então, é mais rápido. E aí a gente já vem aquele gatilho de o automático, o apartamento já está ali, mas para tudo. Será? Tem que ter. É sempre se perguntar. Botãozinho do impulso ali. Como eu falei antes, quando a gente estava falando ali fora do livro, né? Esse devagar e rápido. Que eu achei interessantíssimo. É muito Conta bacana. para o pessoal de casa. Esse livro é do Daniel Kahneman, inclusive um economista aí americano, faleceu, acho que foi semana passada, com 90 anos já. O nome do livro é Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. E eu tô bem no início, assim, mas eu já tô encantadíssima, até porque ele tem 500 páginas, né? Tu imagina, eu com 2 crianças em casa, eu vou demorar até o final do ano para ler, mas leio um pouquinho por dia. Leio um pouquinho por dia. Mas ali já me deu, já clareou muito as reações dos clientes na hora que tu vai falar. Tu vê aquele cliente que age por impulso, aquele que não, porque o jeito de agir, de pensar é diferente do pensar 2, que um é mais automático e o outro é mais racional, mais na forma de pensar, né? Na questão da vaga do estacionamento, até que a gente comentou. Eu pagava parquímetro todos os dias porque eu não parei para procurar ali perto naquela quadra se tinha algum lugar que não pagava parquímetro. Por quê? Porque eu fui no mais fácil, né? Vou ali no parquímetro e pago. É a mesma coisa, eu vou pegar uma carteira de investimento do meu vizinho. Nossa, tá rendendo 130 do CDI. Eu quero essa. Tá, mas tu analisou essa carteira para saber se combina contigo? Não, mas eu quero o que ele tem, né? Quando ele entrou? Quando? Aonde ele alocou? O risco que ele está correndo? O ser humano, eu vou dizer assim, esses vieses comportamentais eu estudei numa certificação que eu fiz o ano passado, que fala muito dessa questão da aversão a risco, fala um pouco do imediatismo, fala isso dessa questão toda de tu não ter a calma para avaliar uma situação, sabe? Por exemplo, eu tenho ações na bolsa. Meu Deus do céu, a Vale lá despencou, caiu todas a questão das terras lá, onde teve aquela enchente, né? Isso sim dá. As ações da Vale despencaram e eu vou lá e vou vender tudo. Só um pouquinho. Com impulso? Só um pouquinho, trabalhando né? Com a... Então, essa pessoa estava preparada para comprar uma ação? Ou ela foi por impulso, porque meus amigos estão falando dessa ação, eu vou comprar também. Porque eu ouvi falar, porque eu li no jornal que 15 anos atrás, quem comprou essa ação ficou milionário. Então, as pessoas acabam indo por impulso, né? Agindo de uma forma rápida, né? E comprando certas coisas, né? Adquirindo certas coisas. E depois se arrependem, porque não pensam devagar. Então, várias situações do dia a dia que é muito bacana a gente avaliar com isso. E a gente, como comercial, poder avaliar o cliente e ver o perfil do cliente. Porque às vezes na primeira reunião tu não consegue identificar esse feeling. Não. Depois de uma segunda, terceira, tu pensa assim, gente, essa pessoa não pode ter um consórcio, jamais. Não. Ele vai me dar uma facada. Ou não, é a melhor coisa que eu posso vender para essa pessoa. A gente começa e a gente tem esse feeling hoje, porque às vezes o produto não é para aquele cliente. Tu vai dizer para ele, meu filho, olha só,
tu vai fazer teu financiamento, tá? Tá, porque tu é imediatista. Porque eu não vou me incomodar contigo. Exatamente. Não Daqui um vou. mês tu vai querer... Tu vai me querer meu fígado. Achar que vai ser contemplado. E vai querer e não me matar, é. e vai ficar falando mal de mim. Exatamente. Né? Porque o que vende a Lili hoje? É a recomendação. O que vende a Priscila hoje? É a recomendação. Vai lá que a Priscila olhou minha carteira e me deu uma sugestão e ela acompanha, ela me dá o feedback, porque nem sempre é eu dar rendimento para o cliente. Muitas vezes o cliente não quer nem rendimento, sabia? Ele quer atenção. É atenção. É olhar para a carteira dele. Ele sabe que ele vai ganhar X e X. Mas aqui eu ganho X e a pessoa não me olha. E aqui a pessoa tá cuidando. X e ela tá olhando, ela tá atenta. Tá atenta, cuidando do meu dinheiro. É isso. E outra coisa bem importante que eu vejo no teu trabalho, Lili, que é a 4 mãos, é a Lili que procura uma carteira, uma carta interessante, a equipe de documentação, a equipe... tu tem todo um suporte atrás de ti, né, Lili? Sim. Que isso muitas vezes o cliente do banco ficava muito inseguro. Tá, eu vou fazer o consórcio contigo, tá? Mas na hora que eu for contemplado, eu vou ter que falar no 0800. E aí? Não, aqui na Racon, Pri, isso é louvável da Racon. A gente faz tudo pelo cliente. Nós temos o setor que faz a análise, que faz a avaliação do imóvel, que faz a liberação, e é tudo aqui em Caxias. Tá? Então é muito tranquilo. E como a gente vai expandir para o Brasil inteiro, o que eu quero dizer, estamos muito próximos da administradora aqui. Eu sei, bem pertinho de mim. Bem pertinho, né? Então, nos escreva no Instagram, @LilianeGrafMiquelon. Já vamos aproveitar para compartilhar os nossos Instagrams, que é tão bacana, né? Que é o nosso meio de comunicação com quem nos assiste, né, Pri? Qual que é o teu Insta, Pri? Tu tem um Insta profissional falando nisso? Ainda não? Eu só tenho o meu pessoal. E tu pode passar pro pessoal ou tu... Posso, só que agora deixa eu ver qual que é. Eu acho que é pri.camargo05, se eu não me engano, tá? Deixa eu olhar aqui... Porque e lá tu fala alguma coisa Pri.camargo05. Pri.camargo05. 05. E neste Insta, tu fala alguma coisa de investimentos eventualmente? Tu posta alguma coisa? Sim, na verdade eu reposto muito material da AW, né? Do meu escritório do Rio de Janeiro, que eles compartilham com a gente através do meu Instagram pessoal. Legal. Então eu acabo compartilhando ali boletim focus, morning call, principais notícias do dia, aconteceu alguma coisa, taxa de desemprego nos Estados Unidos, aumento de juros na Europa. Então, a gente sempre tem diariamente aí informações que a gente recebe por esse Insta e eu compartilho no meu Insta. E a pessoa que agora, que está nos assistindo aqui, recebeu um valor e quer investir, quem ela procura? Nós duas, né? Não, o meu é para você planejar a sua compra. Quero que você planeje e seja contemplado, mas para aplicar... Não, mas a proposta é melhor, minha amiga. Diga. Porque se essa pessoa que está nos ouvindo ganhou 1 milhão, a gente vai fazer virar 2. Não tem como. Venha saber como. Fale conosco. Exatamente. Então, tu tá ali assistindo agora no sofá de casa, domingo de tarde, sol, chuva, enfim. Abra o aplicativo do seu banco e pergunte na segunda pro seu gerente quanto rendeu o meu investimento. Depois nos procure. Exatamente. Porque a gente faz render. Com toda certeza, tu terá uma consultoria especializada para fazer o teu sonho virar realidade, o teu investimento se manter e aumentar o rendimento. Exatamente, né, até porque quem está na renda fixa, né, que já me ouviu repetir isso várias vezes, que a gente saiu de uma Selic de 13,25, a gente vai chegar a 8,5 em 2025. Então, quem acha que está com seu dinheirinho lá rendendo 100% do CDI, vai ver a sua carteira fazer isso aqui.
Ou muda de estratégia, bota um pouco de inflação. Conta para o pessoal de casa, para a gente desmistificar um pouquinho isso. O que acontece com essa queda? Menos rentabilidade. Menos rentabilidade na continha da pessoa, né? A gente tem que falar de ganho real também. Tá. Né? Porque nem sempre, por exemplo, as pessoas esquecem de olhar isso, né? O que seria o ganho real, né? A gente tem que descontar a inflação. Uhum. A inflação no período, ela está na casa de 4,40. Tá. Né? E, digamos, a Selic estaria em 10,25. Então, se eu estou ganhando 100% do CDI no banco, eu estou ganhando 10,25 ao ano, tá? Mas para eu saber o meu ganho real, eu tenho que descontar a inflação. Olha ali. Porque é o custo do dinheiro. Uhum. Mas as pessoas não fazem essa O poder conta. de eu comprar 1 quilo de feijão hoje Isso. e 1 quilo de feijão amanhã. Então, se nós ficarmos, por exemplo, essa conta vai te dar o quê? 6. Vamos arredondar para 6, tá? De ganho real. A Selic caindo e chegando a 8,5, tá? E a gente continuando com uma inflação nessa casa aí, a gente vai acabar diminuindo o ganho real. Vai para 4. Olha ali. Olha. Então, eu não estou mais ganhando gato. 100% do CDI. Eu tenho que descontar a inflação. Historicamente, o Brasil é um país que não baixa disso. 4, 4,5, 4. O governo quer chegar em 13,5. A inflação, se tu for ver, exceto ali na pandemia, historicamente, o Brasil sempre foi um país assim, com inflação acima de 4, 4,5, 5. Então, quanto mais passar disso, 4, 4,5, 5, 6, menos vai ser o ganho real, porque a taxa de juros vai baixar. Então, tem que olhar muito isso. Sim, são muitos pontos a serem analisados. Por isso que tem que ser consultoria. Exatamente. Por isso que cada cliente precisa de uma consultoria especializada. Gente, a gente não cobra nada para fazer essa consultoria para vocês. Tem muita gente vendendo consultoria por aí. Sim. Gente, é só conversar com a gente. E com toda certeza seremos imparciais. Porque se o teu dinheiro... A melhor possibilidade do teu dinheiro é deixar ele guardado. A Pri, ela tem todo o portfólio de todos os bancos dentro do banco é dela. bem lembrado, né, Lili? As pessoas às vezes acham, o BTG, eu não tenho só produto BTG, né? Eu tenho até produto Bradesco, tenho produto Sicoob, tenho produto Banco do Brasil, Itaú. Olha. Então, dentro de uma plataforma aberta hoje, tu tem várias casas, vários produtos e vários tipos de estratégias conosco que a gente consegue montar e diversificar a carteira do cliente. Então, é isso que é bacana. Tu acaba tendo uma conta num único lugar, mas aplicando em bancos diferentes, dentro de limites, né? Que são legais, né? Questão de fundo garantidor de crédito, essas coisas. Então, se aquele meu cliente que queria comprar Mercedes de 200 mil... eu dissesse para ele, vai lá falar com a Pri, ela vai encontrar o melhor investimento para ti. E o melhor investimento para ele fosse no banco, enfim, Itaú. Pode ser. Eu tenho ele não precisa abrir conta no Itaú, ele vai abrir um cadastro contigo e vai estar aplicando. Olha! Tem fundos do Itaú, a gente tem fundos até do Safra na nossa plataforma. Que legal. Então, isso eu vejo que no futuro vai ser cada vez mais comum, sabe? Né? Isso. Os bancos tradicionais não, mas os bancos mais focados em assessoria como nós, né? Que a gente faz essa gestão como um todo, assim, de não importa o produto em si, o que importa é o que o cliente precisa, a gente tem que ter essas outras opções aí para poder estar diversificando a carteira, independente se é no banco A, no banco B ou no banco C. É o que o cliente quer. Perfeito. Pri, chegamos ao final do nosso foram lá sua 1 hora de bate-papo maravilhoso. Ficaria aqui mais umas 3 horas. Vamos mandar um recadinho para o pessoal de casa. Acredito eu que é importante a gente deixar a mensagem. Fale com o seu consultor. Fale com o seu gerente. É ele que vai te ouvir. Principalmente, é ele que vai te dar o caminho das pedras para você chegar aonde você quer chegar.
tá bem? Exatamente. Pri, né? tu tem um recado pro pessoal de casa? Nessa câmera aqui, fala direto com eles, bem linda e maravilhosa. Então, é sobre isso, procurar estar próximo do gestor do teu recurso, né? E tentar tirar dele questões, assim, muito importantes, né? Que se talvez você não esteja entendendo no momento, faça ele explicar, né? Bem importante essa questão de juro real, quanto é a Selic, quanto não é. Eu sei que é complicado, as pessoas são mais velhas, não entendem, mas peça para o seu gerente de banco, para o seu assessor explicar isso. E é um momento realmente de replanejar a carteira, porque a gente teve um cenário lá atrás de alta de Selic e agora a gente tem um cenário de queda. Então é o momento de rebalancear a carteira. Sinta-se à vontade em estar com alguém seguro. Abra sua mente para talvez receber uma ligação de alguém que queira mostrar um produto bacana, como no meu caso. E abra a mente para o consórcio também como diversificação, né? Que isso faz todo o diferencial aí para poder diversificar o patrimônio. Muito E bem. Lili, muito obrigada. Ai, amiga, adorei. Muito obrigada, foi fantástico. Obrigada. Que bom que a gente pôde instruir o pessoal de casa. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, equipe. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.